Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, e aí Beatriz, já tô aqui, tchê, barbaridade, gaúcha. Pessoal, o som tá saindo bacana, tá conseguindo me escutar direitinho? Tradicionais perguntas, né? O somzinho tá saindo legal, tá conseguindo escutar? Bacana, então tá bom. Vamos começar? Vamos ao que interessa? Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Thales Perrone, sou professor de Direito Administrativo, né? Meu Instagram tá aqui no quadro para vocês. Instagram que eu costumo utilizar para postar questões de concurso público, tá? Thales Perrone. Então é aqui que eu tenho colocado as questões de concurso público na forma de enquete, para você responder se verdadeiro ou falso, certo ou errado. E quando dá, vira e mexe, um vídeo sobre explicação de direito administrativo, tá? O que nós vamos trabalhar, pessoal? Mais que barbaridade. O que nós vamos trabalhar na noite de hoje? Nós vamos trabalhar uma lei que nem todo mundo conhece. Nós vamos trabalhar uma lei que é a Lei 9.784/99. Essa lei, por incrível que pareça, ela cai pra caramba na tua prova de concurso público, ela cai pra caramba na tua prova da OAB. Só que você não sabe que ela cai, porque às vezes ela nem aparece no teu edital. Ela nem está no teu edital para você estudar. E cobram, barbaridade, tchê, questões da Lei 9.784/99, tá? Não é a LIA. A 9.784 não é a Lei de Improbidade Administrativa, não. Essa é uma lei que é o que nós chamamos de Lei do Processo Administrativo na esfera federal. Thales, como é que funciona esse papo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fala para mim. O que nós vamos tratar é o seguinte. A Lei 9.784, você vai usar de que maneira? Quando? Como é que ela é importante? Qual é a importância dela na administração? É o seguinte, pessoal. Quando a administração pública quer comprar papel, existe uma lei específica para isso? Existe. É a Lei de Licitações e Contratos. 8666/93. É uma lei específica. Bom, quando a administração pública quer apurar a infração de um servidor da esfera federal, existe uma lei específica para isso? Existe sim, Thales. É a lei, se ele é federal, 8.112/90. Se a administração pública federal quer saber, quer calcular quanto que você deve de um certo tributo federal, existe uma lei específica para isso? Existe. É a lei que é a do Código Tributário Nacional. Se a administração pública quer passar o serviço para um delegatário, Vivo, TIM, Claro, Oi, existe uma lei específica para isso? Claro, Thales, existe. É a lei 8987/95. Então eu quero te dizer o seguinte, quando a administração pública, ela vai fazer alguma coisa e tem uma lei específica para essa coisa, a administração pública vai usar a lei específica. Só que, quando a administração pública quer fazer algo e não tem lei específica, por exemplo, a administração pública quer fazer um Shibari. Um que, Thales? Um Shibari. A administração pública quer fazer um Shimokyu. Ou quando a administração pública quer fazer um Shibokudo, pergunto para vocês, existe lei específica para ela fazer Shibari, Shimokyu ou Shibokudo? Existe lei específica? Não existe lei específica. E aí o que ela faz? Ela vai ter que usar uma lei que é o quebra-galho do patrão. E qual é a lei quebra-galho do patrão? Na ausência de uma lei específica,
A administração vai usar a lei geral, que é a lei quebra-galho do patrão, que é a lei 9.784/99, que é a lei que nós vamos trabalhar na nossa noite de hoje. Nós vamos trabalhar sem pressa, pegar alguns pontos importantes dessa 9784 e no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, a gente vai falar mais dela ainda, mais um pouco. Pois bem, a lei 9.784, pessoal, ela é usada por quem? Então, primeira grande pergunta de provas. Quem usa 9.784? Quem? Resposta. Quem usa é o Poder Executivo. E olha que bacana. Também o Poder Legislativo e também o Poder Judiciário. Então, os três usam a 9.784. Ela é usada no âmbito do Executivo, no âmbito do Legislativo e no âmbito do Judiciário. Thales, quer dizer que o Senado usa? Usa. Quer dizer que a Câmara dos Deputados usa? Usa. Quer dizer que o Tribunal Regional Eleitoral usa? Usa. Tribunal Regional do Trabalho usa? Usa. Por isso que essa lei cai pra caramba nos concursos públicos. Pois bem, detalhe importante. No caso, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário usam essa lei desde que sejam federais, porque essa lei é aplicada na esfera federal, e desde que eles estejam exercendo a chamada função administrativa. Pergunto, a função administrativa é a função típica do Poder Legislativo e do Poder Judiciário? Resposta, não. A função administrativa, bem pelo contrário, é a chamada função atípica, é a chamada função secundária, é a chamada função acessória. E então, resumindo, os três poderes usam a 9784, os órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Importante, todos que sejam da esfera federal. E importante, Judiciário e Legislativo usam essa lei, desde que estejam exercendo a chamada função administrativa, que é a sua função atípica, instrumental ou secundária. Bacana? Vamos seguir adiante mais um pouquinho? Pois bem, quando a gente vai para o artigo 1º da Lei 9.784, essa é a lei que nós estamos estudando, para quem está chegando agora, Lei 9.784, o que diz o artigo 1º? Ele diz o seguinte, esta lei, ou seja, a Lei 9.784 de 99, esta lei estabelece normas básicas, normas gerais, sobre um assunto que se chama processo administrativo. Aí vem a pergunta, Thalys, o que é processo administrativo? Vamos lá, processo administrativo é o seguinte, a administração pública, quando ela quer praticar um ato final, é o ato último, chamamos isso de ato final. Quando ela quer praticar o ato final, o que ela precisa fazer? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, e até que ela vai e pratica o ato final. Então, o que é um processo administrativo? É um conjunto sequencial de etapas. Ela faz a etapa 5 depois que ela passa pela 4. Ela faz a 4 depois que ela passa pela 3. É um conjunto sequencial de etapas em que a administração pública busca a prática do chamado ato final. Pois bem, eu falei aqui alguns minutos atrás para você assim, a administração ela quer fazer um Chibeli. Tem lei específica? Não. Qual é a lei que ela usa? 9784. Então a 9784 vai nos mostrar, vai nos ensinar as etapas que ela deve seguir para fazer o Chibeli. Mas, Thales, pelo amor de Deus, o que é Chibeli? Nem eu sei, estou inventando esse nome. Ok? Muito bem, sigamos adiante. Vamos lá. Essa lei estabelece normas sobre esse assunto, que é o processo administrativo, no âmbito da administração federal direta. Quem você lembra que faz parte da administração direta? União, Estados, DF, municípios.
Que mais? E também da administração indireta. Quem você lembra que faz parte da administração indireta? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas. Para que ela serve? Proteger os direitos dos administrados, que somos nós, e garantir o melhor cumprimento dos fins da administração pública. Ok? Muito bem. Mas agora vamos ao que interessa mais. A tua banca de concursos públicos, ela adora perguntar o seguinte. Cite, presta bem atenção aqui. A banca adora perguntar o seguinte. Cite os princípios expressos na Lei 9.784/99. Pergunto, você dá conta de dizer de cabeça quais são os princípios que estão expressos na 9.784/99? Sabe quais são? Eu quero que você decore a seguinte frase. Olha lá, vou te mostrar uma frasezinha para você decorar. É essa daqui. Decore essa frase. Senhor Capim. Senhor Capim. Essa frase já existe. Eu aprendi essa frase há anos atrás, quando eu fui aluno de cursinho. Um curso chamado Axioma, aqui em Goiânia. Ótimo curso. Anos depois, de aluno, eu virei professor desse curso. Cheguei a trabalhar no Axioma jurídico. Lá eu aprendi a frase Senhor Capim. Mas eu ficava frustrado, porque o Senhor Capim é uma frase que não apresentava todos os princípios expressos no artigo 2º da Lei 9.784. Aí o que eu coloquei? Eu acrescentei a seguinte frase. Senhor Capim é o que já existia. Aí eu coloquei. Finada Efigênia mora numa casa que é o cemitério legal. Então, como é que ficou a frase? Senhor Capim, a finada Efigênia mora numa casa que é o cemitério legal. Quais são os princípios, então, que estão por trás dessa frase? Vamos lá? S te lembra o princípio da segurança jurídica. R te lembra o princípio da razoabilidade. C te lembra o princípio do contraditório. A, princípio da ampla defesa. P, princípio da proporcionalidade. I, princípio do interesse público. M, princípio da motivação. Finada, princípio da finalidade. Efigênia, princípio da eficiência. Mora, moralidade. Numa casinha, que é o cemitério que não representa princípio nenhum. Legal, legalidade. Bacana? Depois você assista esse vídeo novamente, ele fica 24 horas no ar. E aí você, cara, vai por mim, decora quais são os princípios expressos na Lei 9.784. Vai por mim. As bancas gostam de perguntar. Você percebeu que alguns princípios não estão expressos? Por exemplo, eu não falei publicidade, falei? Não, eu falei proporcionalidade. Então, publicidade, Thales, não é princípio expresso na 9784? Não. Publicidade não está expresso no artigo 2º da Lei 9.784. Puxa, Thales, eu achava que estava, não está não. Ué, então, pela Lei 9.784, não há que se respeitar o princípio da publicidade? Pessoal, há sim. Pela 9.784, há que se respeitar o princípio da publicidade. Só que ele não está expresso
no artigo 2º da 9.784/99. Então, se ele não está expresso, mas ele está lá, escondido, ele está lá implícito na 9.784. Bacana? Vamos seguir adiante? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. E aí? Alguma dúvida? O que vocês têm para dizer até agora? Tudo sob controle? Bruninha, alguma dúvida? Juvencio, Ana Paula, Jesus, bacana. Top, beleza, bom demais. Carol, bom, nenhuma dúvida? Posso seguir adiante? Boa noite, Leonardo, beleza? Valeu, Jairo, show também vocês. Jesus, show vocês, cara. Então vamos lá então. Continuando então, valeu Maninho, valeu Fábio. Vamos continuar. Bom, vistos os princípios que estão expressos no artigo 2º da Lei 9.784, eu peço para você ficar extremamente atento a esses detalhes aqui, ó. O parágrafo único do artigo 2º da 9.784, ele pede o seguinte: quando a administração pública estiver atuando naquelas etapas, né? Naquelas etapas, para ela fazer o ato final, ela tem que respeitar alguns critérios. Thales, que tipo de critérios ela tem que respeitar? Esse é um deles. Quer ver? Quando ela praticar os seus atos, quando ela praticar as suas etapas, ela tem que atuar conforme a lei e tem que atuar conforme o direito. Por acaso essa frase está te lembrando algum princípio? Essa frase está te lembrando um princípio que diz que a administração pública tem que respeitar a lei e o direito? Ó, para quem está chegando agora, nós estamos trabalhando a Lei 9784/99, que cai pra caramba nos concursos públicos. Para quem está chegando agora, o meu Instagram é Thales_P Rony. Tá ok? Ficou ruim? Nossa, deixa eu apagar isso aqui. Ficou feio demais. Vou anotar de novo. Para quem está chegando agora, estamos estudando a Lei 9784/99. E o meu Instagram é Thales_P Rony. Pronto, vamos lá, vamos continuar. Qual é o princípio, pessoal? Qual é o princípio que está falando que a administração deve atuar conforme a lei e conforme o direito? Resposta: é nada mais, nada menos que o princípio da legalidade. Qual é o princípio que diz que a administração deve atender a fins de interesse geral? Qual é o princípio que diz que ela tem que pensar no interesse de todos? Qual é o princípio que diz que ela tem que pensar no interesse coletivo? Resposta: princípio da impessoalidade. Porque se a administração pública tem que pensar no interesse dos outros, no interesse coletivo, é porque ela não pode pensar no seu interesse pessoal. Então ela está respeitando o princípio da impessoalidade. Qual é o princípio que diz que ela não pode renunciar? Que ela não pode abrir mão? Que ela não pode deixar para lá? Que ela não pode dispor dos seus poderes e das suas competências? Pensa comigo. A administração ganha poderes. A administração ganha competências. Qual é o papel dela? Ela não pode abrir mão dos poderes. Ela não pode abrir mão das competências. Por quê? Porque se ela ganha poderes, se ela ganha competências e ela abre mão, ela está dispondo, ela está abrindo mão de alcançar o interesse público. E ela jamais pode abrir mão de alcançar o interesse público. Ela jamais pode dispor, deixar para lá o interesse público. Então ela não pode dispor de suas competências, de suas atribuições, de seus poderes. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Segue adiante. Aí vai para mais um inciso. E ele diz o seguinte:
3. Objetividade no atendimento do interesse público. Vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Thales, explica. Objetividade no atendimento do interesse público. Vedada, proibida a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Thales, eu não entendi. É proibida a promoção pessoal do agente ou da autoridade. Por quê? Porque ele não pode se promover a sua pessoa. E por que a autoridade não pode se autopromover? Porque ela tem que agir de maneira anônima, ela tem que agir de maneira impessoal. Então aqui está se respeitando mais uma vez o princípio da impessoalidade. E o próximo inciso? Atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. O que é probidade? Honestidade. Dever de probidade é dever de honestidade. Decoro, respeito, boa-fé, ética, justiça. Está te lembrando qual princípio? Princípio da moralidade. O que mais? O que diz o próximo inciso? Divulgação oficial. Ah, já deu a dica. Ela tem que divulgar os atos que ela pratica no processo administrativo. Qual é o princípio? Princípio da publicidade, que eu já te falei que é um princípio implícito. Por que implícito? Porque quando você vai no artigo 2º, o artigo 2º não traz expressamente o princípio da publicidade. Mas ele está aqui, ó. Eu te falei que ele estava na 9784. Ele está aqui, ó. Ela tem que divulgar oficialmente os atos administrativos. Então ele está aqui, implícito. Pois bem, se tua banca montar uma questão falando assim, todos os atos administrativos da 9.784 devem ser públicos. Certo ou errado? Vou repetir a pergunta. Todos os atos praticados com base na Lei 9.784/99 devem ser públicos. Você marca certo ou você marca errado? Quero ouvir vocês. Núbia falou que está certo. Xerife falou que está errado. Jesus falou que está errado. Emerson falou que está errado. Yuli falou que está errado. Jales falou que está errado. Bacana. Galera, leia com atenção. O que está dizendo aqui? Divulgação oficial dos atos administrativos. Princípio da publicidade. Salvo as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, o que a 9784 está dizendo? A 9784 está simplesmente dizendo que existem casos que deve ser mantido o sigilo. Thales, me dá exemplo de situações que devem ser mantidas em sigilo. Intimidade, honra, situações de defesa nacional, defesa da sociedade, investigações policiais. Cara, existe um leque de situações que são sigilosas. Aí você pergunta, Thales, a publicidade é a regra ou é a exceção? Resposta, a publicidade é a regra. A exceção é o sigilo. Ok? Mas não vai dizer na hora da prova que todos os atos são públicos, porque não são. Existem alguns que são sigilosos. Ok? Próximo inciso. Adequação entre meios e fins. Vedada, quer dizer, proibida, a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Thales, eu não entendi, me explica melhor. Vamos lá. Se a administração pública quer aplicar sobre você uma penalidade, ou quer exigir de você uma obrigação, ou quer restringir você, como assim restringir, Thales? Isso te lembra poder de polícia. Se a administração pública quer, por exemplo, reduzir a tua velocidade na pista de 80 para 40, ou de 80 para 5 km por hora, o que o inciso está dizendo? O inciso está dizendo o seguinte:
A administração tem que tomar cuidado com qual critério? Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Tá? Você explica, eu não estou entendendo. Então vamos lá. Você é policial. E o cara que estava ali perto de você algemado, escapa de você. Vaza, foge. Detalhe, ele não tem uma das pernas, ele tem só uma perna. Tá com um pedaço de graveto ali para poder se sustentar. Tá algemado e foge de você. Pergunto, qual vai ser o meio adequado ao fim que você quer alcançar, que é prender o cara? Vou repetir a pergunta. Qual vai ser o meio adequado ao fim que você quer alcançar, que é prender o cara? Resposta. Letra A, tiro de bazuca? Letra B, granada? Letra C, cuspir? Ou letra D, um tiro de borracha? Se você tem essas 4 opções, qual é a opção que você vai usar? Você vai usar a opção que seja mais proporcional. Então, se você quer evitar que o cara fuja, basta um tiro de borracha. Você não vai tacar uma granada, você não vai dar um tiro de bazuca e não vai cuspir no cara. É isso que está pedindo. Eu gosto de usar aqui como exemplo também uma situação que aconteceu de um índio, que eu gosto de contar sempre na minha sala de aula. Um índio foi pego pelo IBAMA porque estava vendendo uma bandeja com colar, cocar, pulseira, brinco, tornozeleira, feita com penas de aves protegidas do meio ambiente. Aves exóticas, aves em extinção, que foram protegidas. O IBAMA, então, pegou no flagrante esse cidadão, esse índio, e aplicou-lhe uma multa. Quando o IBAMA aplicou a multa, você concorda comigo que ela tem que fazer o quê? Ela tem que aplicar uma multa de forma que essa multa aplicada não venha a ser em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Ela não pode ser superior ao estritamente necessário. Pois bem, aí veio o IBAMA e o IBAMA aplicou a multa. Pergunto para vocês, qual valor vocês acham que é proporcional à falta cometida pelo índio? O índio estava com uma bandeja, com algumas peças de colar, cocar, brinco, tal, feito com as penas das aves, protegidas pelo IBAMA. Qual valor você acha que é adequado? Qual valor você acha que é proporcional à falta cometida? Chuta um valor aí que você acha que para um índio seria uma multa proporcional e podemos dizer também razoável. Qual o valor? Chuta valor. Oi, Tamires, boa noite, meu anjo. E aí, qual valor vocês acham? Coloca aí, posta para mim. Qual valor vocês acham que seria proporcional à falta cometida pelo índio? Detalhe, índio morador da selva mesmo. Índio que vive do sustento da selva. Que valor vocês acham que seria proporcional e razoável? Um salário mínimo? Adriele, um salário mínimo? Moraes, um salário mínimo? Um pouquinho mais. Sobe aí, foi um pouquinho mais. Mais que um salário mínimo. Mais, Jaqueline, mais que R$35, foi mais que um salário mínimo. Nada não pode. Ele cometeu uma infração. E é necessidade de aplicar a penalidade. Chuta outro valor. Já falaram salário mínimo. Não é mais que um salário mínimo. Mais que um salário mínimo. Chuta outro valor. Diogo, R$100 é menos, cara. O cara é índio, daí? Então o índio pode fazer o que quer? Não, o índio não pode fazer o que quer. O índio não pode sair matando. E aí? Mais de R$1.000. Mais de R$1.000. Pode falar, é mais de 1.000. Falaram aqui, Janaína, Suelen falou 10 mil. Pode dar mais. O IBAMA multou em mais de 10 mil. 1.500, mais. É mais de 10 mil. Gente, ouve aí, eu tô falando mais de 10 mil. R$3.000, é mais de 10 mil. Chuta outro valor. É mais de 10 mil, Lu. Ih, galera, vocês estão botando preços abaixo de 10 mil.
Leonardo, é mais de 10 mil que aplicaram. Chuta outro valor. 20 mil, Sinara. Finalmente alguém falou. 20 mil. É mais de 20 mil. Pode subir esse valor. 20 mil é mais de 20 mil. Tenta outro preço. Tem gente que anda de Hilux, é verdade. 40 mil, 50 mil. É mais de 50 mil que aplicaram no índio. Tenta outro. Mais de 50 mil. 500 mil. Quem falou 500 mil? Eldes. Eldes, é mais de 500 mil. O Ibama multou ele em mais de 500 mil. Opa, gostei. Já tem gente falando aqui. Eita, olha aqui, ó. O DPJ. Eita. Por quê? Eita. Porque está ferindo o critério da razoabilidade e da proporcionalidade. Está saindo do critério do bom senso. Estão falando 100 mil, 100 mil. Mais de 100 mil, pessoal. Foi mais de 100 mil. Foi mais de 100 mil. Pode mais. 1 milhão. Pronto, Reginaldo para tudo. Reginaldo apelou, falou 1 milhão. Pasmem. Foi mais de 1 milhão. Foi mais de 1 milhão. Foi mais de 1 milhão. Suelen, mais de 1 milhão. Pois é, olha o que Paixão está falando. Isso é muita coisa. Ótimo. Está ferindo o critério do homem médio. Não foi razoável, não foi proporcional. Mais de 1 milhão. Pessoal, vou falar logo para vocês. Foi isso. 5 milhões. 5 milhões. Foi aplicada uma multa de 5 milhões. Gostei da reação da Débora. Putz! O Emerson, tá doido? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a administração, diante de uma falta, quando ela quer aplicar uma sanção, por exemplo, essa sanção tem que ser o quê? Proporcional, tem que ser razoável. É óbvio que um índio não poderia ser multado em 5 milhões. Ele, se bobear, esse cara que foi multado lá, que mora na selva, ele não vai saber nem o que é 5 milhões. Nem a gente sabe, cara. Você tem ideia do que é 5 milhões? Tu já viu 5 milhões na tua conta bancária? Então o índio deve pegar, às vezes, uma nota de 50 reais, vai dar pro fiscal e fala, isso aqui paga, doutor. Então o que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a anulação desse valor, por entender que ele era desproporcional à falta cometida. E aí o ato foi anulado porque feriu o princípio da proporcionalidade, porque feriu o princípio da razoabilidade. Bacana? Chocada por quê? A Jaqueline falou que está chocada porque quando fere o critério do homem médio, o ato deixa de ser razoável, o ato deixa de ser proporcional. Bacana? Vamos continuar? Muito bem. O que diz o próximo inciso? Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Vamos lá. Pergunto para vocês. Quando chega um auto de infração na tua casa, ele vem em branco ou ele relata alguma coisa? Um auto de infração que chega na tua casa, ele vai relatar alguma coisa. Quem relatou alguma coisa? A administração pública. E o que a administração relata? O que a administração apresenta? O que a administração fala? Resposta. A administração apresenta os fatos que ela tomou conhecimento, os fatos que ela presenciou, os fatos que ela viu. Então ela vai colocar no auto de infração que você furou o sinal vermelho. Sabe qual que é o nome disso? Fato. Então ela vai colocar dentro do ato administrativo, de maneira expressa, de maneira formal, de maneira clara, ela vai colocar o fato que causou o auto de infração de trânsito. Qual foi o fato? Ela vai colocar que você furou o sinal vermelho no dia tal, na hora tal, no lugar tal. O que mais? Ela vai apresentar de maneira formal, de maneira clara, de maneira expressa, o direito que você feriu. Então ela vai dizer que você feriu o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 108. Quando a administração apresenta no ato administrativo o fato que ela presenciou e o direito que ela está usando, de substrato, de base para praticar o ato, ela está apresentando uma coisa que nós chamamos de motivação. E o colega falou bem, está dentro do elemento forma.
ela está usando o que nós chamamos de motivação ou justificativa. Daí o texto que diz o seguinte: ela tem que indicar o fato e o direito, traduzindo, ela tem que indicar a situação que ela presenciou e o direito, a situação jurídica que ela usou para fazer o ato, para tomar a decisão do ato que ela produziu. O nome disso na hora da prova é princípio da motivação ou justificativa. Vamos para o próximo inciso. Observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Senhora administração, respeite as formalidades essenciais. Princípio da segurança jurídica. Próximo. 9. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, de segurança, de respeito aos direitos dos administrados. O que está acontecendo? A 9784 está falando para a administração que a administração deve adotar formas simples. Não precisa exagerar. Não precisa cobrar demais. Procure agir de maneira menos burocrática. Alguns doutrinadores chamam isso de princípio do informalismo. Pessoal, isso não quer dizer falta de formalidade. Quer dizer apenas formalismo moderado. Próximo. Proibição de cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei. Thales, me explica. Não entendi. Por exemplo, imagine que a administração pública, ela quer fazer o metrô. Para fazer o metrô, ela usa dinamite. A dinamite explode e racha um prédio que estava ali perto. Os moradores descem, fazem um abaixo-assinado, levam o abaixo-assinado para a administração. Eles querem ressarcimento civil, indenização. Quanto que os moradores do prédio que ficou rachado deverão pagar para a administração pública analisar o pedido deles? Quanto vocês acham que eles têm que pagar? Nada. Por quê? Princípio que diz que é proibida a cobrança de despesas processuais. É o que nós chamamos de princípio da gratuidade ou da não onerosidade. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui. Princípio da gratuidade ou da não onerosidade. Bacana? Quanto é que você cobra? Minto. Quanto é que você paga para a administração quando você a procura para fazer uma reclamação? Nada. Princípio da gratuidade ou da não onerosidade. Próximo. 12. Só falta mais um. 12 e o 13 a gente acaba. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Thales, eu não entendi. Funciona assim. Tem vezes, pessoal, que a administração pública, só um pouquinho, tem vezes que a administração pública, ela vai se mexer, ela vai praticar o ato porque alguém pediu para ela. Quando ela faz isso porque alguém pediu, nós dizemos que ela está agindo mediante provocação. Ponto. Só que tem vezes que a administração pratica o ato sem ninguém ter pedido nada. Sem ninguém ter requerido. Sem ninguém ter provocado. Sem ninguém ter solicitado. Nesses casos, a administração pública faz o ato de ofício. Em latim, a gente usa a expressão ex officio, com X. Pois bem, eu quero que você saiba que pela Lei 9.784, ela pode agir de ofício, ex officio. Ela pode agir impulsionando o processo administrativo, as etapas do processo administrativo, mesmo sem ninguém ter solicitado nada. Pergunto para vocês, qual é o princípio que diz que a administração pode praticar atos de ofício, pode praticar atos ex officio, sem ninguém ter pedido, sem ninguém ter solicitado, sem ninguém ter requerido? Qual é o nome desse princípio?
E aí, quais são as respostas que vocês me dão? Qual princípio diz que ela vai poder praticar atos sem ninguém ter pedido, sem ninguém requerer, e ela pratica o ato? Não é princípio da eficiência. Porque se eu perguntasse para vocês assim, qual é o princípio que diz que a administração deve agir com presteza, perfeição, rendimento funcional, economicidade, qualidade? Seria princípio da eficiência, e não é o que eu perguntei. Falaram aqui, princípio da autoexecutoriedade. Não é princípio da autoexecutoriedade, porque eu não perguntei. Qual é o princípio que diz que a administração pode praticar o ato sem depender de autorização do Poder Judiciário? Aí é a autoexecutoriedade. Estão dizendo aqui, princípio da supremacia do interesse público. Eu não perguntei para vocês qual é o princípio que diz que entre o interesse do particular e o interesse da coletividade deve ser priorizado o interesse público. Aí é princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então também não é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Tá ok? E aí, gente, qual é o princípio? Resposta certa é princípio do impulso oficial ou princípio da oficialidade. Tá joia? E por último, para a gente fechar esse leque de princípios exigidos na 9.784, nós temos aqui o inciso 13 que diz o seguinte: interpretação da norma administrativa. Só um pouquinho. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. E aí, galera? O que está dizendo esse inciso? Funciona da seguinte maneira. Preste atenção. Funciona assim. Imagina que em 2018, exatamente hoje, a administração pública pega uma norma administrativa. Eu não falei norma penal, eu não falei norma civil, eu falei uma norma administrativa. Ela pega a norma administrativa, olha para a norma administrativa e faz uma interpretação. Igual as leis devem ser interpretadas, normas administrativas também. E ela faz uma interpretação não para atender o interesse do particular, mas para atender o interesse público. E aí a administração chega à seguinte interpretação. Ela vira para você e fala: quer saber? Não precisa desse documento para nada. Foi a interpretação dela em 2018. Pergunto para vocês. Rapaziada, só os homens, mulherada, não fala nada agora não. Homens, se a administração pública fala que a gente não precisa de um certo documento para nada, o que nós fazemos com esse pedaço de papel? Me fala. Rapaziada, mulherada, não responde ainda. Rapaziada, o que a gente faz com esse pedaço de papel? Fala pra mim. O que os homens fazem com esse pedaço de papel? Hã? Fala aí, Daniel, responde, mano, vem. O que os homens fazem com esse pedaço de papel? Joga fora. Isso mesmo, Eldes. Homem é bicho prático. Só os homens, né? Pega aquele pedaço de papel que não serve pra nada, joga fora. Thales, por que não serve pra nada? Não serve para nada porque a administração interpretou, fez uma norma pensando no interesse público, interpretou a norma e chegou na conclusão de que aquele papel não serve para nada. A gente joga fora. Bacana? Bom, o tempo passa. O tempo voa. Em 2020, só um pouquinho, vem cá agora, mulherada, o que vocês fazem? Agora, homens, não respondam nada. Mulherada, o que vocês, mulheres, fazem com esse pedaço de papel? E aí, mulherada, o que vocês fazem com esse papel? A mulherada fala, guarda por 5 anos. Aí, ó, as mulheres arquivam 5 anos, bacana. A mulher guarda. Isso, a mulherada é um bicho mais danado.
ela é mais suspeita, ela fica com mais dúvida, ela fica mais segura, ela fala, não quer saber? Eu vou guardar. Então, enquanto nós homens jogamos fora, a mulher guarda. E guarda onde? Na bolsa. Vai tudo para a bolsa, demora para achar, mas tá lá. Bom, aí o tempo passa, tá vendo? A mulherada guarda. O tempo passa, pessoal, o tempo passa. 2 anos depois, 3 anos depois. E a administração veio, sabe o que ela faz, cara? Ela pega a mesma norma administrativa, que ela havia dito que não precisava do documento, e ela faz uma nova interpretação. Palavra mágica na hora da prova. Nova interpretação. E ela pega essa nova interpretação e sabe o que ela quer? O documento. Ela exige o documento, mano, velho. O que você faz numa hora dessa? Porque agora é a hora que ela chega pra você e fala, tá vendo? Eu te disse pra você guardar, você nunca me ouve, você nunca presta atenção no que eu falo. O que você faz, mano, velho? Você jogou fora. Vou te dar 4 opções. Letra A, você vai no lixão municipal procurar esse papel para não ter que escutar ela falar, eu te disse. Letra B, procura na bolsa, tá lá, demora, mas vai achar. Letra C, senta no meio fio e chora. Ou letra D, você não faz nada. Qual resposta vocês vão dar? A, B, C ou D? A, vai no lixão procurar para não ter que escutar ela reclamar que você não escutou. B, tá na bolsa. C, você senta no meio fio e chora. E letra D, você não faz nada. O que você responde? Letra C, senta no meio fio e chora. Letra B, procura na bolsa. Letra D, você não faz nada. Xerife, pede pra mulher. Letra C. E aí, galera? A resposta correta é: você não faz nada. Sabe por quê? Porque na hora que a administração fez a nova interpretação só vai valer dali para frente. A nova interpretação exigindo o documento não retroage. Thales, por que não retroage? Porque lá atrás, quando a administração disse que você não precisa do documento, você jogou fora, criou-se uma relação entre a administração e você. Lá atrás, em 2018, criou-se uma relação entre você e a administração, uma relação jurídica. E o que se espera de uma relação jurídica? Que ela seja estável, estabilidade, que ela não seja rompida. Então não vai a administração 2 anos depois romper aquela relação jurídica que ela criou com você. Então, quando ela faz uma nova interpretação, essa nova interpretação só vai valer dali para frente. Quando vale dali para frente, qual é o efeito que a gente dá? Bate na nuca, ex nunc. N de navio, U de urubu, N de navio, C de cavalo. Ex nunc. O efeito é dali para frente. Efeito ex nunc. Por causa de um princípio chamado... Qual é o princípio que diz que vai manter aquela relação lá de trás segura? Qual é o princípio que vai dizer que vai manter a relação jurídica lá atrás estável? É o princípio da segurança jurídica. Vamos ler mais uma vez então? O que diz o inciso 12? 13? Interpretação da norma administrativa da forma que... Volta aqui. Isso. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada, proibida a aplicação retroativa de nova interpretação. Bacana? Princípio da segurança jurídica. Aí, você tá doido para levantar a tua mão. Cheio de dedos, e perguntar assim: professor, eu aprendi lá na aula de direito penal que pode retroagir sim para beneficiar o réu. Peraí. Meu nome é Thales Perrone. Eu dou direito administrativo. Por acaso eu tô aqui com cara de professor de direito penal? Eu tô aqui para dar direito penal? Não, então não me vem falar em retroagir para beneficiar o réu. Eu não estou falando de lei penal, eu estou falando de norma administrativa. E a norma administrativa
A nova interpretação não retroage para beneficiar ninguém. Ela só vai valer dali para frente em respeito ao princípio da segurança jurídica. Bacana? Pronto. Matamos a etapa 1 da Lei 9.784/99. Matamos princípios que estão expressos na 9.784/99 e vamos marcar um próximo encontro onde eu vou dar continuidade com vocês em outros aspectos importantes, relevantes da Lei 9.784/99. Tá, beleza? Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos lá? O que você tem de dúvida aí? Vamos conversar um pouquinho? É a cara, né, velho? Deixa eu te falar, Débora, quando o cara fez pra mim essa caricatura, eu achei ruim, eu reclamei pra ele, cara, tu precisava fazer o nariz do tamanho real que eu tenho, você podia diminuir um pouquinho esse nariz. O cara não diminuiu, ele falou, não, cara, eu tenho que botar o tamanho real. E aí ficou desse jeito, né? Fazer o quê? Valeu, Creuza, obrigado, meu anjo. Pessoal, dúvida sobre esse primeiro ponto da 9784? Vocês têm dúvida? Tem alguma dúvida? Não? Vamos lá. Pessoal, em relação, perguntaram aqui se tem sorteio hoje, estou ficando mal acostumado, né? Tem sorteio. A menina que ganhou o livro do professor Vitor Cruz, que é o livro de Direito Constitucional, 1.300 questões do CESP de Direito Constitucional comentadas pelo professor Vitor Cruz, que é o professor Vampiro. A menina que ganhou, já passei para o professor, ele está viajando, ele não está aqui, ele está viajando, já me deu feedback que assim que ele retornar, vai mandar o livro por e-mail para a aluna, tá bom? Ele tem 700, 800 páginas. Se te interessar o livro dele, que eu vou sortear hoje também, o virtual, se te interessar, você manda um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim, que eu te mando um link com 30% de desconto do livro dele, tá? Esse livro eu garanto, eu assino embaixo, eu sugiro, ele é muito bom esse livro. Você manda um e-mail para... Você manda um e-mail para esse endereço eletrônico aqui, ó. Quero estudar direito @gmail.com. Se você mandar um e-mail para quero estudar direito @gmail.com, eu consigo 30% de desconto para você, desse professor, tá? Ele está me dando de brinde esses sorteios e esses descontos. De forma que, se você mandar um e-mail para quero estudar direito @gmail.com, eu te mando um link que te dá direito a 30% de desconto dessas 1.300 questões de direito constitucional do CESP. Maravilhoso o livro dele, maravilhoso, eu assino embaixo. E aí você vai ficar na faixa de uns R$40 mais ou menos o livro dele. Mas, minha letra é feia, tá bom. Vamos lá. O valor total é uns R$40, com desconto de 30% mais ou menos, tá? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui faz aniversário no dia 1 de janeiro? 1 de janeiro. Alguém faz aniversário? 1 de janeiro. Pode ser qualquer um do Brasil aqui, qualquer um que esteja assistindo a aula. Alguém faz aniversário 1 de janeiro? De nada, Xerife, eu que agradeço a tua presença, viu? Alguém faz aniversário 2 de janeiro? Vou chegar no 7 se ninguém aparecer. Cecília, que dia você faz? Cecília, que dia que você faz? Alguém faz dia 1 ou dia 2? Coloca o dia do teu aniversário. 1 ou 2? 2 de janeiro, pronto. Rosivaldo, você ganhou 2 de janeiro. Rosivaldo Veloso. 2 de janeiro, mano, velho, manda um direto pra mim no meu Instagram. Manda um direto pra mim no meu Instagram. E vou botar você em contato com o professor, tá bom? Para você ganhar o livro, tá beleza? Meu Instagram é Thales
Perrone. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Próxima live nossa, quarta-feira, 11 horas da noite, Lei 9.784/99, parte 2. Detalhe, vou falar de recurso e vou falar de revisão. Cai pra caramba nos concursos que cobram o capítulo Controle da Administração Pública. Aquela parte que fala controle administrativo, controle legislativo, controle judicial. Na parte do controle administrativo, isso cai pra caramba. Tá bom? Fiquem com Deus. Na próxima aula a gente faz outro sorteio e eu pego outros meses, tá bom, Santiago? Fica tranquilo. A gente fala de fevereiro, pega março, pega abril. A gente tá mudando. Sempre eu faço sorteio com o aniversariante do dia. Então hoje eu mudei e peguei aniversariante de janeiro. Próxima aula eu pego de outros meses também. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.